Saudações, investidores. Você sabe a diferença entre um fundo de gestão ativa e um fundo de gestão passiva? Fica nesse vídeo que a gente vai discutir qual a diferença desses dois tipos de gestão de fundos de investimento. Pessoal, existem dois tipos principais de gestão de fundos de investimento, que é a gestão ativa e a gestão passiva, tá? São os dois principais tipos de gestão que a gente tem. Começando aqui, pessoal, pelo fundo de gestão ativa. No fundo de gestão ativa, o fundo ele vai ter uma estratégia de investimento, tá? Que normalmente ele tem um benchmark, né? Que é um ponto-alvo que ele quer alcançar. Por exemplo, um fundo de investimento em ações pode colocar o benchmark como o Ibovespa, ele atingir o mesmo nível do Ibovespa, ou ele render igual ao rendimento do Ibovespa. E no caso de uma gestão ativa, como o gestor ele está o tempo todo analisando o mercado, vendo as melhores oportunidades para os clientes, então esse gestor ele consegue, fazendo operações de compra e venda, uma gestão ativa ali do portfólio, né? Ele consegue movimentar a carteira do fundo, então ele consegue atingir aquele benchmark e normalmente ele tende a superar, né? Os melhores fundos de gestão ativa são fundos que entregam resultados acima dos seus benchmarks. E normalmente, quando ele entrega esses resultados acima, a gestão é bonificada. Então, normalmente tem uma bonificação para o gestor, quando o fundo de gestão ativa, quando ele supera aquela meta que ele deu para o fundo. Então, se ele deu a meta de 10% ao ano, vamos dar um exemplo, tá? Se ele fez 12, 2 ficou acima dos 10, né? Passou 2% do que ele deu como meta. Desses 2% que ele passou, normalmente ele recebe uma parte. Normalmente fica cerca de 10 a 20% do que exceder o benchmark. Então, se a gente tem um benchmark de Ibovespa, se ele faz Ibovespa mais 10, daqueles 10 que passou do Ibovespa, ele vai receber aí 1 ou 2%, que representa 10 a 20% do que excedeu. Então a gente tem um ganha-ganha. Ganha o gestor, porque quanto mais ele analisa o mercado, quanto mais entrega ele dá para o cotista do fundo, mais o cotista recebe, mas também ele vai ter um bom resultado. Com um bom resultado, ele também recebe mais capital, ele recebe mais taxa de administração, porque ele recebe essa taxa de performance, que é essa taxa quando ele excede. Então, a gestão ativa ela é bem justa, tá? Tanto recebe o cliente, quanto recebe o gestor. E quanto mais o gestor produzir, mais o cliente recebe e mais ele também recebe. O negócio só fica bom quando todo mundo ganha, certo? Já o fundo de gestão passiva, pessoal, é um pouco diferente da gestão ativa, tá? Na gestão passiva, como o próprio nome está dizendo, o fundo, quando é criado, ele estabelece um benchmark e naquele benchmark que ele estabelece, o fundo apenas vai traçar a estratégia para que se replique aquele benchmark. Por exemplo, se o fundo diz que ele vai acompanhar o resultado do Ibovespa, ele pode pegar todo o dinheiro do fundo e investir em um ativo que replique o Ibovespa, como por exemplo um ETF do BOVA11, né, que é um fundo passivo que replica o índice Ibovespa. Normalmente, pessoal, os fundos de gestão passiva, eles cobram uma taxa de administração bem pequena. Já que o gestor não tem muito trabalho, as taxas de gestão são bem pequenas. Até porque ele só vai pegar o dinheiro que você está colocando no fundo e direcionar para um ativo, e ele só vai acompanhar esporadicamente. Ele não vai ter aquele trabalho de análise que o gestor do fundo ativo tem, certo? Então, como ele trabalha menos, ele recebe menos, você paga também menos, porém você tem um resultado menor. Não é a regra, tá, pessoal? Mas a tendência é que os fundos de gestão passiva entreguem resultados menores que os fundos de gestão ativa. Trazendo isso agora para os fundos imobiliários, pessoal. Nos fundos imobiliários a gente também tem fundo de gestão passiva e fundo de gestão ativa. Os fundos de gestão passiva dos fundos imobiliários, ele basicamente pega o dinheiro do cliente, compra um imóvel, tá? Aluga aquele imóvel por um grande período de tempo, um contrato muito longo, e todo mês, quando recebe o dinheiro, ele manda para o cliente, recebe o dinheiro e manda para o cliente, e basicamente o trabalho dele só é esse, quando recebe o aluguel,
distribuir o dinheiro entre os cotistas. Já o fundo de gestão ativa, não. O fundo de gestão ativa está sempre procurando melhores imóveis. Aqueles imóveis que ele comprou para o fundo, se o imóvel valorizar muito, ele pode vender o imóvel para ter o ganho de capital, dar uma parte do dinheiro para os clientes de volta, né, do que teve de valorização do imóvel, pegar uma parte daquele dinheiro, comprar outro imóvel ou comprar 2 imóveis. Então ele tem uma liberdade de gerir o dinheiro diferente, sempre buscando o maior retorno possível para os clientes, que vai fazer com que ele também tenha um retorno maior. Pessoal, tem casos em que o fundo de gestão passiva tem resultado melhor do que o fundo de gestão ativa, tanto na parte imobiliária, tanto na parte de fundos imobiliários, quanto na parte de fundos multimercado, fundos de investimento de forma geral, tá? Então, por que que isso pode acontecer? O fundo de gestão passiva ele pode ter comprado ativos muito bons, que performou de forma bastante adequada com o passar do tempo, e o gestor aqui do fundo de gestão ativa, ele pode ir procurando ter boas oportunidades, negociando, não encontrar essas boas oportunidades, ou as boas oportunidades que ele achou que seriam boas oportunidades não foram e podem ter dado algum prejuízo para o fundo, e o resultado dele ser pior do que o outro que apenas seguiu de forma passiva, tá? Isso também pode acontecer e já aconteceu algumas vezes e ainda acontece, tá? Então, você tem que ponderar, você tem que saber da gestão, se é uma gestão boa, qual foram os resultados que aquela gestão entrega, tanto se você for escolher um fundo de gestão ativa, quanto se você for escolher um fundo de gestão passiva. A gestão do fundo é muito importante, os resultados que a gestão já entregou anteriormente contribuem bastante na escolha do fundo que você está fazendo, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre um fundo de gestão ativa e um fundo de gestão passiva, tá? Basicamente, aqui o camarada trabalha e aqui o camarada observa, acompanha o resultado, tá? Se você gostou desse vídeo, pessoal, se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo, deixa no comentário se você ficou ainda com alguma dúvida sobre os fundos de gestão. Peço que você também nos siga lá no Instagram, tá? Gutenberg Sales Finanças. Lá eu posto informações sobre o mercado financeiro, sobre investimentos. É isso, pessoal, e tchau, tchau.